Fala, meu querido, tudo bem? Estamos aqui 20 para 1 da manhã gravando. Por quê? Porque não podemos furar nenhum dia. Nossa ideia é terminar a Bíblia lendo ela em um ano juntos. E aí, tá comigo, firme e forte? Bora vencer, não importa o horário, se não der para você fazer de manhã, faça na hora do almoço, de tarde, lavando louça, trabalhando, no carro, em casa, descansando, mas se enche da palavra todos os dias. Então, bora lá, sem mais delongas. Hoje nós vamos para Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso 18. Nós estamos lendo Lucas, estamos lendo também Gênesis e Salmos. Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 18. Então, bora lá, hein, ó. E os discípulos de João contaram todas as coisas, chamando deles e ouvindo ao Senhor lhe perguntarem: És tu o que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Na verdade, naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Versículo 22. Então lhe respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que viram e ouviram. Os cegos veem, aleijados andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Gente, é isso que Jesus fazia e é isso que a gente pode fazer. E ele diz, verso 23, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Os que foram ver no deserto um caniço agitado pelo vento, ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o caminho diante de ti. Verso 28. E eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Gente, a Bíblia é clara em dizer que nem antes nem depois houve nenhum homem como João Batista. Ele foi o maior. E ele diz assim, ó, 29. E todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu então Jesus: com quem se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. 33. Pois vejo João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com Jesus. A galera deve ter ficado louca com isso, né? A mulher chega lá e as pessoas dizem que custava um ano de trabalho, não é, esse perfume, esse bálsamo que estava sendo derramado. Verso 39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, ele disse, verso 41. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse: Simão, vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés.
Portanto, eu lhe digo, muitos pecados dela foram perdoados, pois dela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados então começaram a perguntar: quem é este que perdoa até pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vai em paz. Gente, que coisa linda! A gente aqui consegue perceber a religiosidade, não é, em contraste com o coração correto. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas estão apenas preocupadas com ritos, com credos, com uma grande religiosidade, têm perdido o coração. Aqui nós estamos vendo que se você tem um coração totalmente entregue ao Senhor, Ele não rejeitará. Vamos lá então agora para Gênesis capítulo de número 11. Nós estamos vendo na última leitura, não é, a história lá de Noé, o momento onde ele entra com seus filhos na arca e eles ficam, não é, ali tendo a missão, se a gente pode assim dizer, de povoar novamente a terra. Então vamos lá, Gênesis capítulo de número 11. Agora a gente vai ver sobre a Torre de Babel, hein? E diz lá: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, uma torre que alcance aos céus. É engraçado que, se você lembrar, Jesus disse que eles tinham que ir multiplicar, encher e povoar a terra e não ficar junto fazendo uma torre para tentar chegar no céu, não é verdade? E ele diz assim, ó, versículo de número 4: depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejarem fazer. Olha que coisa doida, aqui a Bíblia está dizendo para a gente que existe um poder na unidade, o próprio Deus reconhecendo que não haveria limite quando o povo estava unido em um só propósito. E ele disse: venham, desçamos e confundamos as línguas que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor, que dispersou dali por toda a terra, pararam de construir a cidade, por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Este é o registro da descendência de Sem. Agora presta atenção que é aquela pancada de nomes lá para você colocar no seu neto, sobrinho, bisneto, e olha lá, hein, ó. Ele diz assim, 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Réu, e depois que gerou Réu, Peleg viveu 209 anos, gerou outros filhos e filhas. Aos 32, Réu gerou Serug, depois que gerou Serug, Réu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor, depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29, Naor gerou Terá, depois que Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Essa é a história da família de Terá, hein? Verso 27, ele diz assim: Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, em sua terra natal, quando vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão é Sarai e o nome da mulher de Naor é Milca. Você conhece muito bem a história aqui de Abrão e Sarai, e depois Abraão e Sara, que Deus muda o nome deles. Mas fica tranquilo que a gente vai ver isso mais para frente. E ele diz no verso 30: ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem ali em Harã, estabeleceram-se ali. E Terá então viveu 205 anos e morreu em Harã. Galera, esse povo vivia com força, né? Como diria um bom nordestino aí. Essa vai em homenagem para os meus amigos, né? Salmos capítulo de número 5, ele vai dizer assim,
Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o grito do meu socorro. Meu Rei, Deus meu, pois a ti imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não serão aceitos na tua presença. Odeia todos que praticam o mal. Destrói os mentirosos, assassinos, traiçoeiros. O Senhor detesta essas pessoas. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Gente, desde Salmos, a gente já vê que Deus não tem prazer no pecado. Então, como igreja, nós precisamos viver uma vida de santidade, cada vez mais distante do mundo. Essa história de ser igreja, mas não ter nenhuma diferenciação nas nossas atitudes do mundo, isso não cola, isso não faz parte, né, daqueles que amam o Senhor. No verso número 9, nos lábios dele não haverá palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas engana sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles nas suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegre-se, porém, todos que refugiam no Senhor, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoa o justo e o teu favor o protege como escudo. Gente, vale a pena servir a Deus com fidelidade e com intensidade, porque a bênção será derramada sobre a sua vida. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Se você não quer perder nenhum vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, coloca "tô firme", né, para eu saber que você está acompanhando com a gente. Mas antes da gente terminar, eu gostaria de fazer uma oração por você, tá bom? Pai, é no nome de Jesus que eu quero colocar a vida de cada pessoa que tem nos acompanhado nessa leitura anual, nessa Bíblia em um ano. E nós declaramos mesmo que à medida que nós fomos lendo, cada verdade da tua palavra, Pai, irá penetrar no profundo do coração e assim produzir resultados. Eu oro por famílias sendo transformadas, empregos, o Senhor de fato transformando ministérios, Pai, tudo aquilo que o Senhor planejou acontecendo, porque eles estão se alimentando da tua palavra, eles estão encontrando vida e saúde para o corpo. Eu te agradeço mesmo, Pai, pela sua bênção que acrescenta, multiplica e não traz dano, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Continue firme e forte lendo. Lembra que amanhã temos mais um vídeo e bora para a nossa Bíblia em um ano. Compartilhe aí, mande nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, para que as pessoas também possam pegar junto com a gente e viver sem dúvida nenhuma um ano poderoso, no nome de Jesus. Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.